Cerrando os meus olhos, fatigados do assombro das tuas visões, eu fico sonhando com o teu atordoante futuro, cidade de espantos. A gente está caminhando ainda, né? Bauru, ainda a gente não tem um grupo profissional de dança, mas a questão é essa, a gente está levando a sério o trabalho, né? Muita gente nova começando a desenvolver um trabalho com dança, e assim que acho que a dança tiver um apoio mais efetivo, né? Tanto dos órgãos municipais, estaduais, eu acho que vai ter um salto qualitativo muito grande. Tenho uma formação de balé clássico, como bailarino, como ator, né? E esse ano faz 45 anos, né, que eu estou trabalhando dentro da arte. Teatro, dança, fui da academia da Iola Guimarães, da Dalva Correia, né? Depois eu fui para São Paulo e aí lá as coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo. O teatro, fiz uma Macunaíma, né? E a minha formação em dança. Só que aí terminou esse primeiro processo, na época tinha poucos homens bailarinos, né? Então, profissionalmente, começou a aparecer mais trabalho com a dança do que com o teatro. Eu entrei como instrutor artístico para dar aulas de balé, né, que aqui na Secretaria de Cultura você tem a divisão de ensino às artes, né, que oferece cursos gratuitos de música, arte plástica, teatro e também de dança. Então eu entrei nisso. E nesse processo é que teve o projeto da companhia, que já estava assim há algum tempo, meio que ia para o jurídico, voltava, fazia uns 2 anos que não deslanchava. Aí eu remodelei nos moldes que é até hoje, e aí a base da companhia, dos trabalhos, é a dança contemporânea. Então eles trabalham balé clássico, que é a base para você se profissionalizar, tirar o registro profissional, mas a linha coreográfica da companhia, trabalhamos com o clássico também, o neoclássico, mas é o contemporâneo, né? Já na década de 20, o poeta Rodrigues de Abreu se espantou com Bauru, que ele chamava de cidade de espantos. Bauru, nome frisson que acorda na alma da gente. Bauru tem gente que pensa e escreve poesia. Luiz Vitor Martinello é o poeta que escreveu o traçado lírico sentimental da cidade de Bauru. Vitor, por que esse traçado? É uma ligação afetiva sua com a cidade? É bastante afetiva, é uma poesia com uma função emotiva da linguagem, mas que se pretendeu também literária. Eu tenho uma poesia segmentada, curta e irônica.
Quando a gente sonhava em publicar livro, não tinha dinheiro, ficava fazendo essas coisinhas aqui, entendeu? Em 1985, o professor Clodoaldo Cardoso conhecia um poema manuscrito meu. E ele escreveu um livro para a Editora do Brasil, e o poema chamava Final Feliz Natal, que eu havia exposto na Batista de Carvalho. Que eu havia feito cartão de Natal para os professores de São José. No ano seguinte, a editora publicou um outro livro, é o Tempo das Diretas já, e puseram o meu poema, que eu nem conhecia a autora. Só que o livro era ali, entendeu? Um livro pegando já de contestação a todo o status quo, entendeu? E esse livro pegou a onda das diretas já e começou a vender, livro didático. E o governo tinha feito assim, ó, livro de matemática português, professor escolhe e o governo federal paga. Esse livro começou a vender. Precisava desestabilizar a venda desse livro. Aí acharam o meu poema lá, entendeu? Final Feliz Natal. Nesse Natal, quando o menino Jesus acordar, escovar os dentes com ultrabyte, tomar banho com palmolive, serviço para o breakfast com chamate leão, pão pumas, bolachas Maria, procurar a chave do chevette, ir para que bonde trabalha, depois voltar para o almoço, comer feijoada bordão com arroz camil, e na sobremesa goiabada cascão, ouvir Robertinho do Recife, Fafá de Belém, procurar novamente a chave do chevette, voltar para que bom, e depois do expediente passar no bar e contar aos amigos, beber da costumeira 51, se atrasar para o jantar, caldo verde da Quinor. Nesse Natal, quando eu ligar a TV Mitsubishi para assistir a Plumas e Paetês, terá já o menino Jesus crescido e bêbado com o chateau do Valier da última ceia, estará à margem da vida, morto crucificado, tendo como chagas as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, indicando o caminho de Belém. Viaje bem, viaje VASP. O Flávio Cavalcante leu o poema do ar, tirando toda a propaganda, traçalhando o poema. Boa noite, Brasil, e terminou. Foi discutido no TV Mulher. A Veja veio aqui e me fotografou. Tirou um monte de foto onde eu dava aula no Madureira, em frente do Colégio São José e no Mercado Santo Antônio. Encontrei um ex-aluno meu de cursinho, Tiago, e o Tiago, que fez letras em Araraquara. Aí ele falou, Vitor, tem um concurso da prefeitura, posso tentar? Foi aprovado o projeto e fizeram um livro de 394 páginas, com toda a minha poesia. Nosso comercial, por favor. Música é uma coisa muito louca. Violino, saxofone, lata vazia, piano, pente com celofane, pedaço de cano, orquestra, qualquer coisa vale se o negócio é música. E tem mais, rock, forró, Beethoven, jazz, ciranda, samba, tudo é bonito se você souber ouvir. Duvida? Então embarque com a gente nessa história. Eu desejo para vocês todos muita música! Eu comecei a entrar nessa linguagem por falta de dinheiro mesmo, né? Então, comecei a pesquisar um texto do Luiz Vitor Martinello que chama O Sapato que Sabia Andar. E falei, vou trabalhar com isso, porque né, a produção pega o sapato lá, né, sapato da sapateira, velho e tal, e conto uma história com esses sapatos e tal. E a partir daí, né, eu comecei a trabalhar com os objetos. E na época montei um espetáculo chamado Circo dos Objetos. E esse espetáculo fez um grande sucesso, né, que era uma linguagem pouco desenvolvida ainda no Brasil, o pessoal mais da Europa, né, na Europa que trabalhava nessa linguagem, então chamou bastante atenção. E aí a gente começou a ir para vários festivais do Brasil inteiro e fora do Brasil, Colômbia, Argentina, México, China,
Portugal, Espanha. Quando eu comecei aqui era bem difícil, né? Porque existia um preconceito, né, com o artista do interior. Então, assim, tudo que era do interior era visto como de má qualidade. Até que vieram, né, as políticas públicas, né, e estabeleceram as cotas para as companhias do interior. Porque havia muito essa desigualdade nos editais, né? Então as companhias das capitais pegavam tudo e a gente sempre ficava naquela à margem, né? Tem artistas aqui, assim, com trajetórias como a minha, você entendeu? Que eu falo assim, a gente tem um reconhecimento fora e não tem aqui dentro da cidade. Então, nesse sentido, a cidade é cega, A cidade, ela não reconhece os seus verdadeiros tesouros, né? Embora eu fui concebido em Montevideo, no Uruguai, eu nasci em Bauru. Então sou brasileiro nato e bauruense. A primeira oportunidade que surgiu foi através de uma proposta do Lions Club, que foi o Leão das Nações Unidas. Um outro trabalho que também é importante aqui na cidade, que é o presbitério da Catedral do Divino Espírito Santo, o busto do Rui Barbosa na Praça Rui Barbosa. Depois eu tenho um painel que chama Vida, Morte e Vida, que é no velório municipal, no Cemitério da Saudade também, um painel daqueles blocos, sai da vertical, fica na horizontal e retorna, né, dando essa ideia que a nossa religião cristã nos traz de renovação, né, de que não acaba na morte, senão que há a ressurreição, né? E o que eu tento trazer no meu trabalho é um pouco a reflexão sobre a asa esquerda e a asa direita no voo da paz, né? Então a asa da direita ela está plenamente construída sem nenhuma dificuldade de voo, né? Mas a asa esquerda foi baleada, a asa esquerda foi combatida, a asa esquerda foi torturada, quebrada, por isso que a asa esquerda da Pomba da Paz de Bauru tem a asa quebrada, a asa esquerda, né? Nós temos uma história da arte muito bonita, inclusive, que ela se iniciou justamente na década ainda de 40, logo pós-guerra, os artistas da cidade se uniram. E a grande maioria desses artistas naquela época eram estrangeiros, eram espanhóis, eram italianos, eram japoneses, né, eram portugueses. As sementes que foram plantadas foram justamente por esses artistas que, logo após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, talvez até para comemorar a paz, né, se uniram e geraram um movimento que, no meu entendimento, coloca Bauru num lugar privilegiado no desenvolvimento da arte, inclusive no contexto universal, né?